Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Bom dia, família Neto na Voz aqui, mais uma vez trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas é também o pão da vida, o pão que alimenta o espírito. Dada a devida introdução, trago hoje para vocês um texto complementar ao que vínhamos estudando nos últimos 6 vídeos. Nos últimos 6 vídeos, falamos de escassez, fé, coragem, Jesus é Deus, flor de luz nos dias de escuridão, escolha genuína. Para complementar, trago para vocês hoje texto continuando no livro de Mateus, porém capítulo 3, que irá nos mostrar, após a gente ver nos seis episódios anteriores, a entrega de Cristo e o cumprimento das profecias dentro de seu sacrifício, onde nos demonstram todos esses atributos que eu falei, de fé, coragem, determinação, entre outros. Veremos agora o início, o princípio. Quero trazer para vocês, refrescar na memória de vocês, todo o princípio, todo o princípio não, mas o princípio da vida de pregador, da vida onde Cristo começou a tocar o seu rebanho, começou a conduzir as suas ovelhas. E a gente vai perceber como a vida de Cristo é como um belo quadro composto, como uma bela obra de arte, como uma poesia, uma vida perfeita onde cada gesto, cada atitude, cada ensinamento foi totalmente para nos instruir, totalmente para dar o exemplo, para ser um modelo a ser seguido aqui na Terra. Então, meus irmãos, sem mais delongas, bora para essa leitura que está quente o dia de hoje. Não pelo sol, porque o sol é a abundância, a maravilha, dádiva do Criador, mas pelas palavras que nos aguardam, que são de profundo conhecimento e bem esclarecedoras. Então vamos lá. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém e de toda a Judéia o procuravam no intuito de serem batizados, pois confiavam em João e seus ensinamentos. João era um sábio. João vivia à margem da sociedade para não se contaminar com ela, porque muito semelhante à sociedade de hoje, a sociedade de antigamente era totalmente corrompida, totalmente voltada no giraia, era ambiciosos, egoístas, egocêntricos, voltados para o próprio umbigo, utilizando das escrituras em detrimento de poder, usando das escrituras para conseguir cargos nobres, para conseguir mordomias, para conseguir conforto. Só que conforto às custas da manipulação da ignorância alheia, da manipulação da fraqueza alheia, pois todos aqueles que caíam na mão de líderes perversos vibravam a mesma frequência. João, consciente de toda a sociedade caída que já estava naquela época, não tenha dúvidas, a de hoje é pior. A de hoje, a gente se afastou de uma maneira inigualável como sociedade como um todo, porque criam-se crenças, criam-se egrégoras coletivas que permeiam a cultura e vai juntando as pessoas em volta de mentiras cada vez mais elaboradas e criando universos cada vez mais falsos. Naquele tempo, a maioria das pessoas viviam de forma simples, no campo, com pouca instrução,
Então, ao mesmo tempo que a instrução era pouca, a manipulação também era um pouco menor, porque não se tinha uma instrução uniforme. Era difícil manipular as pessoas de forma uniforme, como é nos dias de hoje, que a gente tem uma padronização no ensino, onde a manipulação vem em massa para, vamos dizer assim, tentando embolsar a humanidade como um todo. Mas naquela época também tinha suas manipulações, a sociedade desviada, e João fazia questão de viver à margem dela. Por que viver à margem da sociedade? Pois de fora ele se preservava, ele não, vamos dizer assim, era tentado à cobiça, ele não que ele não fosse no deserto também comendo gafanhoto e mel, mas convenhamos, é mais fácil você resistir estando no deserto, vivendo do simples, sem aguçar o seu paladar com comidas exageradas, sem aguçar o seu corpo com libidos exageradas, com prazeres exacerbados. Ele estava no natural, ele estava no ambiente, ele estava, vamos dizer assim, um pouco mais seguro, se mantendo à margem da sociedade. Mas ele não se isolava das pessoas. Pelo contrário, quando se reunia com elas, era para distribuir todo aquele conhecimento e aquela sabedoria adquirido à margem dessa sociedade caída. Mas enfim, continuando. Pessoas de todo o Vale do Jordão iam até ele. Quando confessavam seus pecados, ele o batizava no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Ou seja, ele não fazia questão de ser agradável a todos, ele não fazia questão de ser, entre aspas, o educado com todos. Pelo contrário, ele era sincero com todos, ele era verdadeiro naquilo que ele acreditava, naquilo que ele pregava. Então ele exclamou: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Por quê? Porque, como nos dias de hoje, falador passa mal. E o que mais tinha naquela época de fariseus eram faladores. Hoje, mais ainda, como o pecado aumentou, o pecado abundou, as pessoas também abundaram. Hoje somos muito mais pessoas do que antigamente, mas muito mais. E junto com esse aumento da população, aumento do pecado, infelizmente. A massa conseguiu ser mais manipulada, como eu disse, desenvolvemos meios de controle uns dos outros. Ao invés de desenvolvermos uma cultura de aproximação com a fonte criadora, nos distanciamos da fonte criadora e buscamos manipular, controlar, sugar a energia uns dos outros através do controle, através da manipulação. Então, ele sabendo desses faladores, dessas pessoas que iam ali, mas não na tentativa de absorver a verdade, mas sim querendo manipular, querendo arrastar a multidão para si, para suas mentiras, para seu controle, João já os repreendeu de cara. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que, até destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Porque os judeus e os fariseus acreditavam que ser descendente de Abraão era o suficiente. E por que João Batista falou isso? Porque as escrituras vão nos mostrar que no passado Deus escolheu uma população, não a melhor, longe disso. Pelo contrário, quanto mais eu estudo o Velho Testamento, quanto mais eu estudo a Torá, mais eu vejo que os israelitas eram um povo extremamente teimoso, extremamente cabeça dura, de difícil acordo, de difícil compreensão. E Deus pega justamente esse povo pequeno, espalhado, diluído pelo deserto, com mentalidade de escravo e, além de tudo, teimosos, para servir de exemplo para toda a humanidade. E uma vez que eles eram um exemplo para toda a humanidade, que eles eram o povo instruído por Deus para serem salvos, eles acreditavam que, uma vez descendente de Abraão, aquele que seguisse as leis seria salvo justamente por ser descendente de Abraão e, consequentemente,
conhecer as leis do universo. Mas Cristo nos mostra o contrário. Cristo vem e justamente cria a ponte que a lei não estava conseguindo cumprir por si só, que os judeus não conseguiam cumprir. Os judeus não conseguiam se conectar ao Criador. Por quê? Porque não compreendiam a essência da lei, não compreendiam a essência da mensagem de Deus enviada através de inúmeros profetas. Jesus, quando vem, não só traz a lei com total compreensão, como revoga esse direito único dos judeus, fazendo com que aquilo que era para ser espalhado pelas escrituras desde o início dos tempos seja de fato cumprido através da vida dele, que é o quê? Que é uma conexão com Deus para todos, para todo aquele que deseja, para toda a humanidade, aquele que quer buscar. Então a gente percebe que dentro desse grande plano de Deus, a intenção era trazer os israelitas para serem exemplos de uma sociedade que deu certo, para que o resto da humanidade, observando que está dando certo, que está fluindo, que a sociedade que está prosperando, copiem e colhem. Cheguem lá e repliquem o método que está sendo mais assertivo. Porém, entretanto, todavia, os judeus não foram este exemplo. Um ou outro entre meio à sociedade sempre haverá, porque como disse João Batista, até dessas pedras Deus pode tirar descendentes de Abraão. Deus despertou seus descendentes de qualquer lugar, de qualquer religião, não importa o credo, não importa a nacionalidade. O que importa é, uma vez que a informação chega até os seus ouvidos, ela é exposta aos seus olhos, e você se conecta a Cristo, meu amigo, não importa de onde veio, não me importa o que você fez. A consciência crística conecta aquele que tem a semente adâmica. E a semente adâmica está espalhada por todo o mundo. É o que vemos quando João Batista diz isso, que até de pedras podem fazer surgir descendentes de Abraão. Por quê? Porque todo aquele que acredita em Cristo é considerado descendente de Abraão. Todo aquele que tem fé em Jesus Cristo é considerado descendente de Abraão. Então, não importa a crença que você veio, não importa o credo no qual você foi criado, não importa a cultura na qual você estava inserido. Uma vez que a vida de Cristo, documentada, comprovada historicamente, que esse judeu da Galiléia caminhou pela terra e viveu como viveu e fez o que fez, impactou uma cultura, impactou uma nação, consequentemente impactando o mundo inteiro, é inegável a existência dele. Uma vez que é inegável a existência dele, devemos ser honestos, independente das nossas origens, devemos ser honestos na nossa busca pela verdade. Não estamos aqui buscando, eu tô certo, você está errado, fulano está certo, ciclano está errado. Não, não. Pelo contrário, exponha o seu lado, eu exponho o meu, juntos, conscientes, com uma razão. A gente tem uma fé, mas tem que ser uma fé inteligente, baseada naquilo que sabemos e sentimos. Uma vez que é percebida, que é constatada que esse judeu caminhou pela Galiléia, viveu e ensinou preceitos que perduraram por milênios, devemos analisar estes preceitos. Qualquer ser humano em sã consciência, ao analisar os preceitos, tira a divindade de Jesus, tira por um instante e analisa o Jesus humano e todos os seus preceitos e sua filosofia. Você vai virar para mim e falar que a filosofia dele era prejudicial à humanidade, que a filosofia dele ia prejudicar o coletivo caso a gente vivesse em comunidade segundo os preceitos de Cristo? Óbvio que não. Óbvio que não. É evidente, é claro, e uma vez de fato testado empiricamente todos estes conceitos, não há como negar que é a forma mais funcional de uma comunidade prosperar. A gente tentou diversas metodologias,
A humanidade bate cabeça com todo tipo de ideia maluca, com todo tipo. Não descarto. Parábola do filho pródigo. A gente acreditou, a gente tinha que tentar e quebrar a cara mesmo. E uma vez vendo que, poxa, acho que não está funcionando muito bem, vamos tentar esse outro método aqui. Existe esse método aqui, ó. O que, que você acha da gente experimentar? Experimentemos. A vida de Cristo é um manual de como viver em comunidades. Eu sei que muitas pessoas aí têm pavor de socialismo devido às atrocidades que foram feitas em nome dele, mas pense também, quantas atrocidades não foram feitas em nome de Cristo, em nome da igreja? O ser humano deturpa tudo. O ser humano estraga tudo. Não estou aqui para defender Karl Marx de maneira nenhuma, mas a ideia de um socialismo, de uma comunidade, de um senso comunitário, de um produzir para todos, daquele senso de o outro é como eu e eu sou como o outro. Um é parte do outro. Eu servir a você é como eu servir ao próprio Deus. E você me servir, idem, é como servir o próprio Deus. Essa é uma ideia de comunidade. Pode chamar de comunista. É uma ideia de comunidade. Mas não confunda a ideia de comunidade crística com a ideia de comunas que implantaram socialismo ditatoriais, que nada tem a ver com a filosofia de Cristo, que pelo contrário, é o oposto, é totalmente deturpada, onde coloca uma elite no poder que vive às custas da grande massa igualitária. Mas enfim, Cristo, quando veio e morre na cruz, morre no madeiro, que nem sequer era cruz, a nossa concepção de Bíblia está totalmente deturpada por tentativas de controle, Da mesma forma que a ideia de um socialismo igualitário seria algo benéfico, mas foi deturpado, a Bíblia foi deturpada por muitas igrejas que são, na verdade, putas, filhas da grande prostituta, que inicialmente foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas isso é um outro vídeo, já gravei até vídeo falando disso. Se quiser, volta aí, vocês assistem. Mas, enfim, a, a deturpação da palavra é muito grande. Inclusive o fato de que Jesus foi pregado em uma cruz de 3 pontas, arremetendo a uma trindade que muitas vezes é colocada na Bíblia como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas que é exatamente a trindade, não exatamente a trindade, mas é o modelo de trindade que era a devoção dos egípcios, que era a devoção dos babilônicos, que era a devoção do passado em entidades que formavam uma trilogia. Deus é um só, e ele enviou seu Filho unigênito para nos salvar diante do amor dele. Por quê? Porque o Filho se pronunciou: eu quero ir. O Pai olhou e falou assim: você, filho, você vai, o meu filho amado, aquele que de fato é minha imagem e semelhança. Por isso, um só com Deus, porque aquele filho compreendeu com tamanha sabedoria que ser um só com Deus é a melhor forma de se viver, é a forma mais abundante, pois Deus é Pai, Pai que zela, Pai que cuida, um Pai amoroso, um Pai zeloso, um Pai que instrui para a melhor performance possível, porque ao mesmo tempo que é Pai, é o Criador de todas as coisas, é aquele que conhece a equação com todas suas variáveis. E aí ele que conhece a equação com todas as variáveis, tendo todo o conhecimento do universo e tendo amor pelos filhos, por aqueles que criou, ele dá àquele que é a sua imagem e semelhança, que foi aquele que mais se aproximou dele, vamos dizer assim, aquele que de fato fez a sua vontade. Ele fala: tudo bem, filho, vá lá e cumpra a sua missão. E o filho, com extrema fé, com extrema coragem, desce para cá, vive com a humanidade, passa por todas as tentações, passa por todas as provações e com excelência, com uma capacidade artística e poética, ele nos demonstra o que é um verdadeiro exemplo, o que é capaz de fazer um ser humano. Desde o ponto de amar ao próximo e cuidar de quem está ao seu redor, ao ponto do domínio total da matéria, do domínio total dos elementos da natureza. As pessoas se impressionam com diversos seres que, dentro de
diversas consciências que por aqui passaram ou por aqui estão, não sei como definir exatamente, mas as pessoas se impressionam e viram devotas de diversas consciências que, ora, manipula uma planta, ora manipula o fogo, ora manipula a água, ora manipula o ar, mas jamais um que tivesse o controle sobre todas as coisas, inclusive a morte. Porque essa só teve um que a venceu, só teve um que a controlou, porque a morte nada mais é do que o salário do pecado, da contravenção às leis universais. As pessoas ouvem pecado e pensam que é a vontade de um Deus absolutista, enquanto na verdade é a ordem de um cosmos organizado. Sem ordem, temos caos. Com ordem, temos organização, temos seres vivos, temos comunidades, temos um universo repleto de vida, extremamente complexo e simultaneamente se ajudando, assim como na floresta, assim como é a natureza, assim como agricultores hoje, que é o que eu tenho vindo a aprender nos últimos dias aqui na Amazônia, como muitos agricultores têm buscado fazer, agroflorestas, ou seja, entendendo esse mecanismo de mutualismo, de simultânea ajuda entre as plantas e os animais, utilizam deste conhecimento para construir ambientes que estavam devastados por outros homens, por outros humanos, para repovoar aquele ambiente que se tornou estéril. Através de quê? Ordem, organização, leis de funcionamento, aproveitando ao máximo todos os recursos que são diferentes em cada ser vivo. Assim somos nós humanos. Vivemos dentro de um ambiente onde há leis, onde há dons, talentos de cada um de nós, e uma vez que usamos de forma organizada dentro das leis do universo, estes talentos multiplicam seus frutos e o ecossistema da humanidade, aquela comunidade, tende a prosperar. Só que a gente prefere ser o filho pródigo como humanidade, né? Não digo como um todo. Em sentido de humanidade no geral, a gente preferiu se afastar do pai, tentar de todas as formas possíveis criar todos os tipos de sistema imagináveis pela mente humana, menos seguir o modelo dado por ele, menos seguir o modelo exemplificado através da vida de seu filho, Yahushua HaMashiach, que seria seu nome em hebraico, que muitos conhecem como Jesus Cristo, Jesus Christ. Continuando. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E lançada ao fogo, meus irmãos, porque da mesma forma que existe a comunhão entre diversas plantas e animais, e assim devemos ser nós, como humanidade, dentro das leis que regem este universo. E uma vez que temos essas leis dadas pelo próprio Pai, por que não seguir? Estudamos tanto, buscamos tanto compreender a natureza das coisas e não aplicamos tais leis, não aplicamos tal organização essa comunitária que Jesus Cristo nos ensinou, pequenas comunidades sendo totalmente compartilhadoras entre si, onde se ajudam mutuamente, todos trabalham por todos, todos ajudam a todos, todos vivem de forma agrária, de forma todos vivem produzindo e usufruindo daquilo que produzem. Esse universo artificial que a gente criou nos últimos anos vamos dizer assim, é o suprassumo do filho pródigo, é o estopim do filho pródigo, é tipo assim, ó, o qual é o mais longe que a gente já foi do Pai? Hoje. Hoje. Aqui, agora. Ó. A humanidade hoje está no ponto, vamos dizer assim, onde ela tenta ser o mais oposto, o mais diferente possível de toda aquela instrução dada pelo Criador a respeito das leis universais. E quando ele diz que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo, em outra passagem ele vai dizer assim: e aquela que produz bons frutos, eu a podo para que cresça mais frutos ainda. Meus irmãos, a natureza é o quadro negro de Deus, é a lousa de Deus por onde ele nos ensina, nos instrui. Uma vez que você vá viver no campo, ver a funcionalidade das coisas,
acaba qualquer tipo de esquizofrenia maluca de funcionamento de metodologias totalmente avessas ao natural, porque a natureza nos dá exemplos constantes de como devemos trabalhar, de como devemos nos ajudar, juntando um alinhamento da, da, do funcionamento da natureza, do ambiente natural, junto com as instruções do Pai, fica claro, fica nítido o que devemos fazer. Poxa, temos, cada planta tem sua função, tem seus nutrientes, tem sua capacidade. Da mesma forma, cada um de nós tem nossos talentos, nossas capacidades, nossos atributos. Uma vez que utilizamos esses atributos dentro da lei de Deus, que é o que? As instruções de Arusha Hamashia, quando jogamos esses atributos para tudo aquilo que ele fala no Sermão da Montanha, ou seja, use o seu talento aplicando-o da forma como Jesus pregou no Sermão da Montanha. Poxa, instrução mais direta que essa não tem, cara. Não tem. Pega os seus talentos, aquilo que você faz de melhor, estuda o Sermão da Montanha e aplique os seus talentos de forma comunitária. Pare de fazer tudo para si e comece a fazer pela sua comunidade, aquele meio onde você está inserido. Não precisa ser uma comunidade fixa, meu irmão. Você pode estar aqui hoje, amanhã você está em outra comunidade, mas haja sempre sobre um preceito real, um preceito de valor. Se não tivermos preceitos de valores, vale tudo. Vira aquele velho faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Quando é faça o que tu queres, as pessoas ficam perdidas, perdidas, porque ficam pulando de galho em galho, querendo experimentar de um tudo e de um tudo que na grande maioria vasta das vezes leva para maus bocados, leva para maus lençóis. Você vai acabar numa enrascada, você vai colher frutos ruins. Conhecereis a árvore pelos frutos. As pessoas ficam batendo cabeça nas mesmas práticas, mesmo sabendo que aquelas práticas dão frutos ruins. Elas acreditam que não, era o tempo, era o dia, era falta de, sei lá, de dinheiro, era falta de recurso, era falta. Não, calma lá. Olha o que você está fazendo, as mesmas práticas repetidas vezes, preso em ciclos viciosos. Mas os dominantes deste mundo têm como missão colocar você nesses ciclos viciosos, porque enquanto a população vai de ciclo vicioso e morrendo geração após geração, a gente se mantém escravos. Escravos de famílias que muitas vezes estão dominando o mundo, mas também estão em ciclos viciosos, porém possuem, possuem maior conhecimento. E aí, num mundo de viciados, de pessoas ignorando a verdadeira instrução, aquele que conseguir manipular melhor os outros, que for mais inteligente no ponto de vista da manipulação, esse se sobressairá e será líder e manipulará grandes nações. Infelizmente é o que acontece, infelizmente a gente vê essas famílias oligárquicas passar este conhecimento de manipulação das massas de geração após geração, mas continuam morrendo também. Tentam vencer a morte, mas não conseguem. Portanto, eu volto nos 6 últimos vídeos onde a gente viu a entrega de Cristo à morte, sabendo que ele seguia fielmente os preceitos dados pelo Pai. Ele seguia fielmente todas as leis deste universo, como rege esse universo. Uma vez que ele seguia todas as leis, a morte não iria pegar ele, a menos que ele se entregasse. E ele se entregou, mesmo sem nunca ter passado por ela, ele se entregou, passou por esse desafio, por fé completa e 100% no Pai e amor à humanidade. Amor a todos aqueles que ele conviveu, inclusive aqueles que o maltrataram, zombaram e o feriram. Ele amou tanto que deu a sua própria vida, passou pela morte. Ele sabia que ele não tinha pecado. Ele tinha consciência de que a morte tem poder sobre os pecadores. Mas, meus irmãos, ninguém quer se machucar, ninguém quer se ferir, ninguém quer passar por uma dor. A dor da morte deve ser a dor mais intensa, a dor mais forte possível para um ser humano. E Cristo passou por ela. Então não diminua o sacrifício de Cristo.
não iguale Cristo a criaturas ou consciências egoístas que trocam favores, seja espirituais ou carnais, por dinheiro, por oferenda, muitas vezes pela sua alma, pela sua alma. Você vende a sua alma em troca de favores materiais aqui neste mundo que é um estalar de dedo passou. A nossa vida é breve, a nossa vida é curta. Ela só será eterna quando nossas almas se purificarem, nossas almas passar por toda essa catarse que a gente vem passando. Mas a catarse só acontece quando há arrependimento, quando há mudança, quando há uma base a se espelhar. E a nossa base é aquele único ser humano que venceu a morte. Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua Hamashia. Se ele não houvesse vencido a morte, os apóstolos ou todos os cristãos que foram perseguidos 300 anos pelo governo de Roma e pelos fariseus, jamais teriam perseverado. Meus irmãos, se fosse uma mentira, jamais teria nas escrituras históricas de Israel que pessoas foram perseguidas, mortas, torturadas, colocadas como tochas humanas para iluminar as cidades gregas, colocadas as cidades romanas. Muitos deles, o livro de Macabeus mostra a crueldade dos gregos para com os judeus. Diversas literaturas nos mostra o quanto foi cruel essa perseguição ao nome de Cristo. E quando a gente pega a Igreja Católica com toda a Inquisição e aquela perseguição, não se engane quando eles dizem hereges. São hipócritas, mentirosos, que se vendem por dinheiro. Eles perseguiam todos aqueles que se levantavam contra as mentiras que eram proferidas por eles. Eles falam, aquele que estudava um pouco mais e tinha acesso às escrituras sagradas, rapidamente se dava conta. Caramba, mas essa igreja católica não está falando nada do que está aqui. Herege contra a igreja, mate-o. Ou seja, continuaram perseguindo e matando aqueles que levantavam a voz da verdade. E até os dias de hoje, meus irmãos, as igrejas são compradas, as igrejas são vendidas pelos seus falsos líderes em troca de mordomias, em troca de conforto. Mas eu te faço uma pergunta. Aliás, não, vou fazer agora. Eu ia deixar para mais na frente, mas qual conforto? Quanto vale? Qual conforto material aqui por 80, 100, 120 anos vale a sua alma que é eterna? Porque ela é potencialmente eterna, pois o pecado é capaz de matar a alma no fogo que nunca se extingue. Então, eu te faço uma pergunta: o que vale nesse mundo breve e passageiro que valha sua eternidade? Fica aí essa reflexão do humilde camponês aqui, ó. Sou só um estudioso da palavra e queria fazer uma última observação. Ele tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ou seja, viemos até aqui. A humanidade teve um tempo do afastamento de Deus, da fonte criadora do jardim do Éden, até os dias de hoje, que estamos vivendo Mateus 24, as dores do parto. A humanidade teve um tempo. Este tempo acumulou-se informação, geração após geração, como está escrito nas Escrituras Sagradas, que, desde os mais pequenos detalhes até os grandiosos, se faz cumprir dia após dia. Então, o que me leva a crer que aquilo que ainda não foi cumprido se cumprirá. E como diz as Escrituras, chegará um tempo em que a consciência humana maturará e cada um fará a sua escolha. E eu deixo aqui a pergunta final: qual é a sua escolha? Você, agora, com mais informação do que qualquer rei da Idade Média, com mais conhecimento do que a maioria dos eruditos que vieram do passado,
Hoje vivemos na era da informação, na era de grandes tecnologias que possibilitou à humanidade grandes feitos. Porém, grande parte dessa tecnologia é utilizada no controle da própria humanidade. É usada no controle e na manipulação da própria humanidade. Mas, ao mesmo tempo, foi necessário que jamais aderiríamos a essa tecnologia se ela não trouxesse consigo grandes benefícios. Então, ao mesmo tempo, ela abriu um leque de oportunidades para interagirmos uns com os outros, como estamos fazendo através desse vídeo nessa plataforma, e buscar todo tipo de informação. Tivemos uma janela, porque a internet já está começando a ser cerceada. Vozes estão sendo caladas ao redor do mundo na internet. Então ela já não é um ambiente tão livre quanto foi nesses primeiros 30 anos. Mas a gente teve essa janela, o mundo ampliou seus conhecimentos, horizontalizou eles, pois levamos eles ao máximo de pessoas possíveis em toda parte do mundo. Então, no final das contas, o livre-arbítrio vai imperar, a sua escolha é o que vai decidir se você chegou à maturação, se você compreendeu, se você percebeu que existe uma ordem no universo. Esse universo não é caótico, esse universo é organizado, criado por uma consciência superior, onde cada coisa tem a sua função. Chegou o tempo de decisão. Você decide acompanhar aquele que nos mostra que quanto mais estudarmos, compreendermos o funcionamento do universo e nos entregarmos à vontade do Criador, mais frutos daremos, porque não somos uma planta sozinha, somos o ramo de uma planta. Não somos um ser solitário, solto no universo, como diria Carl Sagan a respeito da Terra, um pontinho pálido azul na periferia do universo, para dar a impressão de que a humanidade não é nada. É cada indivíduo, grãos de areia vindo do macaco, não é nada. Não, não, mentira, mentira. Pelo contrário, você é único, assim como eu, assim como o João, como a Maria. Cada um é um ser único que carrega dentro de si uma parte única do Deus Criador. E aí, essa parte única está disposta a fazer parte do conjunto e gerar frutos jamais vistos, mais grandiosos do que qualquer coisa que os olhos humanos já presenciaram nestes anos de existência? Ou você quer continuar sendo o lobo solitário, onde você vai de contra tudo que é natural, toda a organização do universo, a fim de ser superior ao Criador? Porque no final das contas, assim como o anjo rebelde, as pessoas buscam isso. Elas querem ser superior a tudo e a todos. Mas em verdade vos digo, não somos Criador, somos criatura. E não somos superiores a Deus. Devemos ser subservientes a Ele. Então fica a sua escolha. Você quer servir aquele que te criou, que te deu a vida, que te possibilitou estar aqui hoje, que através de conhecimento, consciência, não só fé, mas o estudo da lógica, da razão, a gente chega na mesma conclusão de que há um Criador supremo, uma consciência superior. Do contrário, as moléculas jamais teriam se organizado por explosão. É como dizer que explodiu uma bomba com um monte de peça de carro no meio, o carro sai pronto. Isso é loucura, isso é devaneio. Existe um construtor, existe um arquiteto, existe um engenheiro, existe um pintor, um escritor, um, uma, uma energia que permeia tudo e ao mesmo tempo tem a consciência, tem a inteligência, tem o poder de criação, a criatividade e criou a todos nós. Admitir isso e buscar o máximo de conexão, não só admitir, ser grato por isso, ser grato, somos os vasos na mão do oleiro, sem o oleiro não existiríamos. Sejamos gratos e nos voltemos para o Pai de todo o coração, para que seja cumpridas as escrituras e vejamos frutos jamais imaginados, uma glória jamais imaginada, ou você vai tentar por si só, como uma peça que se aparta do quebra-cabeça e diz: vou montar a minha própria imagem e semelhança, vou ser único
e criar o meu próprio universo, que é o espírito do próprio Satanás. Fica a escolha, o livre-arbítrio, a opção de cada um. Já falei demais, espero que a mensagem tenha chegado, espero de coração, de verdade, que essas palavras te toquem e façam algum sentido, porque cada vez mais eu tenho buscado me aprofundar e tudo aquilo que eu tenho tirado de reflexão e de estudos do livro sagrado da Bíblia, eu tenho passado a todos que me cercam, não só aqui em vídeo, mas todos aqueles que cruzam o meu caminho. E é isso, família. As palavras de hoje são essa, diretamente da Amazônia, de uma região aqui de muitas agroflorestas. É isso, família. Buscando cada vez mais um caminho natural, um caminho junto com Deus, um caminho aos moldes de Cristo. Aprendendo bastante aqui e quero relacionar todos esses ensinamentos, todos esses estudos com as escrituras sagradas. Por quê? Porque essa é a cultura natural do ser humano. A gente foi feito para estar aqui, ó, em meio à natureza. A gente não foi feito para estar que nem uma planta de escritório, sendo podada, tendo raízes encurtadas, sem ver direito a luz do sol, cercado de um material que nem sequer era para a gente estar ali. Nem sequer era para a gente estar sobre, sabe, sobre um ambiente tão hostil à nossa natureza, tão hostil àquilo que fomos criados. Viemos do barro, viemos da natureza, somos consciências sopradas pelo fôlego de Deus. E Deus nos criou para estar aqui, assim, próximo da natureza, próximo da sua sala de aula, do seu grande quadro negro, e que possamos nos integrar cada vez mais e integrar, juntar principalmente as crianças, a nova geração, trazendo para esse meio, mostrando para eles que a vida não é uma vida de ilusão, não é uma vida de falsos ídolos, falsas alegrias, falsas promessas, falsos medicamentos, falsos alimentos, mas sim uma vida real, pé no chão, cabeça erguida e os olhos sempre mirando naquele que é o nosso bom pastor, Yahushua Hamashia, até a sua volta. Valeu, família! E é só o começo, tamo junto.